Sistema eleitoral. O objetivo a ser alcançado: esclarecer o funcionamento do princípio majoritário e do princípio proporcional, para que o filtro social saiba eleger a sua bancada legislativa. E o que é o sistema eleitoral? O sistema eleitoral ele é composto pelo princípio majoritário e pelo princípio proporcional. E vocês verão que o sistema eleitoral ele nada mais é do que a forma de apuração dos votos para determinado cargo político, cargo eleitoral. O que é o princípio majoritário? O princípio majoritário ele pode ser dividido em dois: é o majoritário absoluto e o majoritário relativo. Veremos agora como se enquadra o majoritário absoluto e o majoritário relativo. Princípio majoritário absoluto, ele cabe para presidente da República, eleição de presidente da República, governador de estado e prefeito dos municípios com 200 mil eleitores ou mais. Ou seja, aqueles municípios de grande porte é o princípio majoritário absoluto. Matematicamente falando, o que é o princípio majoritário absoluto? O candidato ele tem que obter 50% dos votos válidos mais um voto para ganhar a eleição, seja em primeiro turno ou seja em segundo turno. Se ele não conseguiu obter 50% mais um no primeiro turno, ele vai para os dois mais votados vão para o segundo turno. E aquele que obtiver 50% dos votos mais um voto sagra-se o vencedor da eleição. Então, repetindo, princípio majoritário absoluto, maioria dos votos. Presidente da República, governador de estado e prefeito dos municípios de grande porte, ou seja, 200 habitantes ou mais. Princípio majoritário relativo, maioria dos votos, mas é uma maioria simples. Cabe para qual cargo? Para senador, para a eleição de senador e prefeitos em municípios de pequeno porte, ou seja, municípios com menos de 200 mil habitantes. Somente em primeiro turno, não há segundo turno. Não há segundo turno para senador e também não há segundo turno para prefeitos de municípios de pequeno porte. Então é o princípio majoritário relativo, é a maioria simples. Aquele que obtiver a maioria simples na corrida eleitoral no primeiro turno, ele estará eleito. Princípio proporcional. O princípio proporcional para vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Somente em primeiro turno também. Como é que é feita a apuração? Como é feita a apuração dos votos? Então você tem umas regrinhas, que você tem que entender o quociente eleitoral, o quociente partidário e o percentual mínimo de votos para o candidato ser eleito. Então veremos agora. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é a divisão do número de votos válidos para aquele cargo dividido pelo número de vagas. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Eleição de 2014 para deputado federal do Rio de Janeiro. Deputado federal, quantos votos válidos eu tive no estado do Rio de Janeiro para deputado federal? Eu tive 7.673.438 votos. Quantas vagas tem para deputado federal representando o Rio de Janeiro? 46 vagas. Então eu divido o total de número de votos válidos para deputado federal por 46 vagas. Eu vou ter o número de 166.814 votos, aproximadamente. Dei uma arredondada. O que eu quero dizer com isso? Que para eu preencher cada uma das vagas, eu preciso desse quantitativo de votos. Ou seja, é o quociente eleitoral. O quociente eleitoral indica o número de votos suficiente para preencher cada uma das vagas. Se eu multiplicar 46 vagas por 166.814 votos,
eu vou chegar ao total de votos válidos. Esse é o quociente eleitoral. O candidato que obtiver o número de votos do quociente eleitoral, ele já está automaticamente eleito, porque ele obteve votos suficientes para preencher uma vaga. Formação de bancada. A formação de bancada está diretamente relacionada com o quociente eleitoral. Mais uma vez, eu vou dar um exemplo da eleição de 2014. Eu vou prosseguir no exemplo da eleição de 2014. O deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, ele teve 6,07% dos votos válidos. Esse percentual é igual a 464.572 votos. Vejam que apenas um candidato teve esse somatório de votos, 464.572 votos. E no que isso influencia a formação de bancada? Que se eu pegasse quantitativo de votos e dividir pelo quociente eleitoral, nós veremos o seguinte, que eu poderia ter eleito 2 deputados federais com o número exato do quociente eleitoral e mais um com 130 mil votos. Ou seja, quem elegeu esse deputado federal, ele abriu mão de eleger 3. Está aqui, ó. Isso significa que a base eleitoral desse deputado federal deixou de eleger, no mínimo, 3 representantes. E nós veremos que, quanto mais deputados eu tiver na bancada, melhor para aquela base eleitoral. Então, repetindo, o deputado federal teve 464 mil votos. Tá, um pouco mais do que isso. Isso representa 2 quocientes eleitorais mais 130.644 votos. O 10º colocado, dos 46, o 10º colocado, né, o 10º deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, ele teve 106.398 votos. Vejam que o 3º colocado lá da divisão que eu fiz, dos 130 mil votos, ainda seria mais votado do que o 10º colocado dos deputados federais para o Rio de Janeiro. Se eu for comparar com o último colocado, que é o 46º deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, ele teve muito mais votos, que o último colocado ele foi eleito com 26.526 votos. Vejam que concentrar votos em apenas um candidato para uma bancada legislativa é prejuízo. Por quê? Porque você não forma bancada, você forma um congressista isolado, um deputado isolado no Congresso Nacional. E o que isso significa na prática? Entre você ter um deputado federal isolado ou você ter uma bancada, comparando 1 para 3. Elegeram 1, poderiam ser eleitos 3 deputados federais. Qual a importância disso na prática? Então veremos aqui, ó. O primeiro efeito seria que a base eleitoral teria a verba de emenda orçamentária, nós estudamos isso anteriormente, né? No Congresso Nacional, cada parlamentar tem em torno de 15 milhões e 300 mil para gastar na sua base eleitoral. Então, o primeiro efeito seria que a base eleitoral teria a verba de emenda orçamentária multiplicada por 3, ou seja, sairia de 15,3 milhões de reais para 45,9 milhões de reais. Ele triplicaria o valor de emenda orçamentária. Segundo efeito, seria que a base eleitoral poderia aumentar a sua representatividade entre os comissionados na Câmara dos Deputados. Ou seja, sairia de 25 comissionados para 75 comissionados. Porque isso também nós vimos. Cada deputado federal pode comissionar 75 pessoas para trabalhar junto à sua base eleitoral. E o comissionado, se ele trabalhar de maneira correta, ele é muito útil na execução de políticas públicas, tanto na formulação quanto na aplicação da política pública. É para isso que existe o assessor parlamentar, né? É para auxiliar na formulação da agenda do político e também para colocar em prática aquela agenda do político, atendendo sempre à base legislativa.
Então vejam, se eu saio de 1 para 3, eu triplico todos esses instrumentos de política pública. Um terceiro efeito seria que a base eleitoral teria 3 vezes mais chances de ter um projeto de lei do seu interesse aprovado, em atendimento às suas demandas sociais. Então vejam, senhores, que não é adequado concentrar votos em um único parlamentar, porque no parlamento, no Congresso, na Câmara, na Assembleia Legislativa, as votações elas são feitas por maioria absoluta ou maioria simples, nunca de maneira isolada. Toda vez que um parlamentar propõe um projeto de lei, ele precisa de ter outros deputados adeptos ao seu projeto. Quociente partidário. Quociente partidário interessa para quem? Para os partidos. Quociente partidário é o número de votos válidos da legenda dividido pelo quociente eleitoral. A legenda desse deputado federal, que foi o primeiro colocado em número de votos, o somatório dos votos da legenda, incluindo os votos nos candidatos e incluindo os votos somente na legenda, porque a pessoa ela pode votar diretamente em um deputado, se ela não tiver nenhum deputado em vista, mas gostar do partido, ela pode votar diretamente no partido. Então, fazendo o somatório de todos esses votos, eu tive 2.770.181 votos e divido pelo quociente eleitoral. Isso vai dar 16. O que significa? Esse partido tem direito a nomear 16 candidatos a deputado federal. E o que é o percentual mínimo? Não adianta estar entre os mais votados do partido político. Eu tenho que ter um percentual mínimo. O último colocado, o penúltimo, enfim, ele tem que ter uma votação mínima. E qual é essa votação mínima? 10% do quociente eleitoral. Qual foi o quociente eleitoral? 166 mil e alguma coisa, não é? 10% daquele número deu 16.681 votos aproximadamente. Então, o candidato, mesmo ele estando entre os mais votados do partido, se ele não obtiver esse mínimo de 10% do quociente eleitoral, ele não poderá tomar posse. Considerações finais a respeito do sistema eleitoral. Na política, pessoal, verificamos que é de suma importância que a base eleitoral tenha uma bancada legislativa, porque é essa bancada que vai atender os anseios do cidadão, do eleitor. E quem é o responsável por orientar a base eleitoral? Quem vai chegar e demonstrar quais são os candidatos que têm as melhores propostas? É o filtro social. E eu posso exemplificar isso para os senhores, de acordo com as maiores bancadas dentro do Congresso Nacional. Bancada dos sindicalistas tem em torno de 40 deputados federais. Qual é o filtro social da bancada sindicalista? Os próprios sindicatos. Bancada evangélica tem em torno de 50 deputados federais, isso todos eleitos em 2014. E qual é o filtro social da bancada evangélica? São as próprias igrejas. Bancada das empreiteiras e construtoras. São as associações ou, enfim, as confederações de construção. Eles têm em torno de 60 deputados federais. Então, essas associações, eles indicam os candidatos mais adequados a atenderem os seus anseios. Bancada ruralista. A bancada ruralista ela tem em torno de 160 deputados federais. Qual é o filtro social? São as confederações dos agricultores, dos agropecuaristas, enfim. Mas vejam que ela é muito bem organizada. Esse filtro social ele é muito bem organizado, porque ele é a maior bancada do Congresso Nacional. Então, vocês vejam que o agronegócio no Brasil ele é muito forte. E realmente, forte politicamente, forte economicamente. Vejam que está uma coisa associada à outra.
Tá? Mas uma coisa que é notória, que o filtro social deles é muito organizado. Por quê? Porque eles conseguem colocar uma bancada legislativa bem significativa lá no Congresso Nacional. E a bancada das Forças Armadas? Quantos deputados possui a bancada das Forças Armadas? Apenas um. Tá? Qual é o filtro social das Forças Armadas? Então, essa informação eu vou guardar para o momento mais adequado. Tá? Espero que vocês tenham entendido o sistema eleitoral. É de suma importância entendê-lo para conseguir eleger uma bancada e não simplesmente um candidato. Aguardo vocês na próxima apresentação.